Paz do Senhor, irmãos, amém? Quem está feliz com Jesus, diga amém. Viu? Te peguei, né? Glória a Deus. Fala para quem está do seu lado, estou empolgado hoje. Tá ou não tá? Tá ou não tá? Fala para o outro do outro lado, eu estou muito empolgado esse ano. Vai ser um ano top. Vai ser um ano VIP. Vai ser um ano super. Amém? Em nome de Jesus. Queridos, é um prazer estar com os amados mais uma vez. Levante sua mão para o céu e fala assim: Senhor Deus, fala com ânimo, Senhor Deus, muito obrigado pelo privilégio de estar na tua casa, de ouvir a tua voz, de adorar ao Senhor e ter a certeza de que o Senhor ouve oração, recebe adoração e fala ao meu coração. Neste momento, em nome de Jesus, amém. Amém? Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Reis, 1 Reis capítulo 18, versículos 41 a 45. O texto anterior, ele conta uma história sobre o profeta Elias. No início do seu ministério, ele procura o rei Acabe, mandado pelo Senhor. O Senhor vai até o profeta e fala: olha, você vai procurar o rei e vai dizer para o rei o seguinte: enquanto você não disser que vai chover, não vai chover. E o profeta Elias vai até o rei, chega diante do rei e fala: rei, olha, o negócio é o seguinte, o povo se perdeu, o povo está distante de Deus, Deus ama o nosso povo, Deus quer trazer o povo de volta, mas o povo está rebelde. E porque o povo está rebelde, eu digo para você o seguinte: não vai chover enquanto eu não falar que vai chover. E nisso, 3 anos se passaram. Fala para quem está do seu lado, 3 anos sem chuva. Imagina só, 3 anos sem chuva. Coisa terrível. E foi isso que aconteceu, porque Deus queria chamar a atenção do seu povo. Deus queria trazer de volta o seu povo. Deus queria que o seu povo o reconhecesse como o Senhor de todas as coisas, inclusive do tempo. Deus controla as chuvas, Deus controla as estações, Deus controla todas as coisas. E aí aonde nós chegamos nesse texto é o fim da seca. Versículo 41 diz assim: então Elias disse ao rei Acabe: agora vá comer, pois eu já estou ouvindo um barulho de muita chuva. Repete comigo: ouvindo um barulho de muita chuva. Versículo 42. Quando Acabe foi comer, Elias subiu até o alto do monte Carmelo, ali se inclinou até o chão e pôs a cabeça entre os joelhos. E disse ao seu ajudante: vá e olhe para o lado do mar. O ajudante foi e voltou dizendo: não vi nada. 7 vezes Elias mandou que ele fosse olhar. Na 7ª vez, ele voltou e disse: eu vi subindo do mar uma nuvem pequena, do tamanho da mão de um homem. Então Elias mandou: vá onde o rei Acabe está e lhe diga que apronte o seu carro, os seus cavalos e volte para casa, porque senão a chuva não vai deixar. Versículo 45. Em pouco tempo, o céu se cobriu de nuvens escuras, o vento começou a soprar e uma chuva pesada começou a cair. Acabe entrou no seu carro e partiu de volta para Jezreel. Amém, queridos? Texto lindo da palavra do Senhor. Depois, na sua casa, eu quero desafiá-lo a ler todo o capítulo 17, capítulo 18, que vai contar toda essa história, esse período onde o profeta Elias inicia com grande manifestação de poder o seu ministério. 3 anos sem chuva. Queridos, qualquer lugar que fica 3 anos sem chuva, com certeza vira um belo deserto. Com certeza acontece muita coisa ruim. 3 anos sem chuva transforma qualquer coisa em deserto. E nós, seres humanos, dependemos muito das chuvas para que a vida floresça, para que tudo corra bem. Agora é interessante que na Bíblia e na vida nós
fazemos muitas relações entre desertos e períodos da nossa vida. Deserto, ele me chama a atenção e fala sobre algumas coisas, na verdade várias coisas. Inclusive uma vez eu assisti um documentário do National Geographic sobre como sobreviver no deserto. Talvez alguém tenha visto. É muito interessante, o deserto é um lugar impressionante. E quando a gente pensa em deserto, algumas características muito importantes no deserto, que nós podemos compará-los com a nossa vida. Primeira coisa, deserto é lugar de temperaturas extremas. Fala para quem está do seu lado, temperatura extrema. Durante o dia, 40 graus, 45, 47, 52, dependendo do lugar, temperaturas altas. Durante a noite, abaixo de zero. Então, temperaturas oscilantes, muita pressão, muita coisa interessante. Isso representa ou nos faz lembrar dos tempos em nossa vida onde nós somos pressionados. Quem aqui já foi pressionado? É pressão no trabalho para produzir mais, é pressão dentro de casa para pagar as contas, é pressão do patrão, é pressão na escola, é pressão na sociedade. Em muitos momentos da nossa vida, nós recebemos muita pressão. E às vezes você está passando por um momento de pressão, onde tudo parece que está te apertando, tudo parece que está convergindo para que coisas altas e baixas, momentos de alegria, de tristeza, momentos de bonança, momentos de escassez, momentos de sorrir e momentos de chorar, são as mudanças bruscas que acontecem na nossa vida. Seria muito bom se a gente vivesse em paz a vida toda, mas não é assim, não é verdade? Nos nossos desertos, nós passamos por pressões psicológicas, pressões financeiras, temperaturas altas e baixas e muitas coisas acontecem na nossa vida. Deserto fala também sobre criaturas resistentes. Você sabia que tem muita gente que mora no deserto? Tem muitos animais que moram no deserto. E essas criaturas e essas pessoas que moram no deserto são extremamente adaptados às condições do deserto. Isso me chama a atenção e me lembra alguns pecados na nossa vida. Uma certa vez eu ouvi um pregador dizer, ele era pastor e também psicólogo, atendia clinicamente, e ele falou o seguinte: eu percebo que ao longo da vida inteira, os seres humanos geralmente têm várias coisas das quais ele luta e consegue vencer. Por exemplo, quem aqui já parou de fumar? Levanta a mão assim bem alto. Eu parei de fumar, glória a Deus. Quem aqui parou de beber bebida alcoólica? Levanta a mão. Talvez outras coisas que nós lutamos e conseguimos vencer. Mas você já reparou que tem alguma coisinha na nossa vida que a gente carrega, luta, ora, e parece que vira e mexe, a gente acaba fazendo de volta essas mesmas coisas? São as criaturinhas resistentes que muitas vezes nós enfrentamos. E não pense, talvez você está falando assim, o pastor é pecador, ele não consegue se livrar dos pecados dele. Vou me defender com Paulo. Paulo, certa feita, chegou diante de Deus e falou: Senhor, olha, eu preciso de ajuda. Eu tenho algo na minha vida que eu chamo de espinho na carne, eu preciso me livrar disso. A gente não sabe exatamente o que era esse espinho na carne de Paulo, mas é algo no qual ele lutava constantemente e queria se livrar. Você tem alguma coisa que você quer se livrar ou não? Tem? Todos nós, vez por outra, nos encontramos fazendo a mesma coisa que a gente já falou que ia parar no ano passado. Na passagem de 2012 para 2013, a gente fez um propósito: esse ano eu não vou mais fazer isso, e fez. 2013 para 2014, você fez o propósito de novo: esse ano eu não vou mais cometer esse erro, talvez você já cometeu de novo. São as criaturinhas resistentes que a gente carrega na nossa vida. Precisamos lutar contra elas, mas elas estão geralmente presentes. O deserto fala muito de sede. Nesse calor a gente tem muita sede. Você já teve sede na sua vida ou não? Você já teve sede de verdade? Ficou um dia inteiro sem beber água? 2 dias? Eu não sei se você sabe, mas o ser humano consegue viver muito mais tempo sem comida do que sem água. Quer água? Nós conseguimos viver muito mais tempo sem comida do que sem água. E o deserto é o lugar da sede.
No deserto nós sentimos muita sede. No deserto a coisa é seca de verdade. Deserto, sede, fala sobre desejos. Todos nós temos desejos. O sonho da casa própria, o sonho da promoção no trabalho, o sonho da mudança de cidade, né? Quem sabe morar no Havaí, em Nova York, né? Talvez, não sei. O sonho do casamento, o sonho do filho, da filha, enfim, desejos. E muitas vezes os nossos desejos, parece que eles não vão ser realizados nunca. Às vezes a gente está sonhando com algo há 1 ano, 2 anos, 10 anos, orando pela conversão de alguém há 20 anos, e parece que a coisa não acontece. Tem a ver com os desertos da nossa vida, onde nós sentimos desejos, e temos sempre muitos desejos. São os desejos, os sonhos que nos movem. Pessoas sem sonhos, pessoas sem desejos, não saem do lugar. Nós precisamos tê-los para que nós venhamos a nos mover. Deserto também fala de tempestades de areia. Pergunta para quem está do seu lado, dá para piorar ou não? Sempre dá para piorar. A pior coisa que pode acontecer na vida de um ser humano, se ele estiver atravessando um deserto, é surgir uma tempestade de areia. Tempestades de areia me chamam a atenção e me falam sobre os males que nos assolam. Às vezes a gente está sem grana, é ou não é? O bolso está vazio, a conta está no vermelho, e aí você pergunta, dá para piorar? Dá. Funde o motor do carro. É ou não é, gente? Estou falando mentira? Acontece. A geladeira queima. Né? Vai ficar sem geladeira? Está sem dinheiro, a geladeira queima. E agora? O que faz? São as tempestades que nos assolam. Às vezes a coisa já não está muito bem, e de repente vem a tempestade de areia da doença. Uma enfermidade, uma situação. São os males que nos assolam, que chegam de repente. É interessante que nesse documentário eles diziam que uma tempestade de areia pode durar de alguns minutos a alguns dias. Tempestade de areia é uma das coisas mais mortais que existem no planeta. É muito difícil sobreviver a uma tempestade de areia. Deserto fala também de morte. Deserto é onde morrem as paixões. Deserto é onde morre a força. Se você não encontrar água, se você não se revigorar, se você não tiver ajuda, se alguma coisa não acontecer, a força vai acabando, a paixão vai acabando, acaba o compromisso em chegar, acaba os sonhos, vai acabando tudo, e chega uma hora que você não tem mais o que fazer. O deserto pode matar pessoas. Muita gente na jornada, talvez você conheça, pessoas que estavam bem, mas de repente veio o deserto. De repente veio o momento de escassez, de repente vieram as tempestades, vieram as tribulações, e por falta de sabedoria, por falta de capacidade, por algum problema, por alguma situação, ao invés da pessoa atravessar o deserto e sair do outro lado vitorioso, acaba morrendo no deserto. Abandona o Senhor e nunca mais volta para a igreja. Abandona o marido e nunca mais volta para o marido. Abandona a esposa e nunca mais volta para a família. O filho às vezes se perde nas drogas e nunca mais é recuperado. São as mortes que eventualmente podem acontecer no deserto. E o pior é que essas mortes dos nossos sonhos, pessoas que se perderam, pessoas que perderam talvez a própria vida e até mesmo a salvação. E aí o deserto que era para ser temporário, o deserto que era para ser um momento onde nós crescemos, amadurecemos, aprendemos a lidar com a vida e com as condições, acaba se tornando um deserto permanente, e o deserto permanente, na Bíblia, é chamado de inferno. O inferno é separação eterna, total, permanente do Senhor. Isso é a pior coisa que pode acontecer com o ser humano. Mas fala para quem está do seu lado, não é isso que Deus quer de você. Glória a Deus, aleluia. Não é isso que Deus quer de mim, de você, de nós, de todos os seres humanos. Quem tem promessa não morre. Fala assim comigo, bem forte. Eu tenho uma promessa de Deus para a minha vida e por isso eu não vou morrer no deserto. Você pode dar glória a Deus? Em nome de Jesus, você não vai morrer no deserto. O deserto vai vir.
O deserto acontece. Talvez você esteja passando por um deserto. Talvez ele venha amanhã. Talvez ele venha o ano que vem. A vida é composta por momentos de deserto. Mas saiba de uma coisa: se você estiver em Cristo, se você estiver firme com o Senhor, o deserto vai ser só mais uma forma de Deus te promover em nome de Jesus. Amém? Quem tem promessa não morre, querido. Levíticos capítulo 26, versículo 4, o Senhor diz o seguinte: eu, o Senhor, mandarei chuva no tempo certo. Quem está com sede da chuva de Deus? Está com sede da chuva do Senhor? O Senhor Deus nos promete que vai mandar a chuva dele no tempo certo. Talvez você está atravessando o deserto, talvez você está passando por um momento de dificuldade, talvez está no meio de uma tempestade, mas se você ficar firme, na hora certa, não na sua hora, não do seu jeito, não com as nuvens do jeito que você gostaria, mas na hora certa, o Senhor vai mandar a sua chuva. E a gente aprende muitas lições com esse texto. Eu gostaria de compartilhar algumas com vocês. A primeira lição que eu aprendo com esse texto é que nós precisamos ter fé. Fala assim comigo: ter fé, ver, ouvir, sentir o que os outros não estão sentindo. Queridos, nós cristãos aprendemos com esse texto, lá no comecinho, se você for lá comigo, versículo 41. Então Elias foi até o rei Acabe e disse: vá comer, pois eu já estou ouvindo um barulho de muita chuva. Estava chovendo, queridos? Fala para quem está do seu lado. Não. Não estava chovendo, não tinha nuvem, estava tudo seco, as coisas estavam todas mortas, os soldados deviam estar morrendo de sede, o palácio devia estar em desespero, a população sedenta. Elias chega no rei e fala: eu estou ouvindo barulho de chuva. Cristão, discípulo, crente, conectado com o Senhor, ele tem a fé suficiente para ver, ouvir, sentir aquilo que ninguém está vendo, aquilo que ninguém está sentindo, aquilo que ninguém está percebendo. Enquanto todo mundo está falando que não vai dar certo, você está dizendo: vai dar certo. Enquanto todo mundo está sentindo que está difícil, que está apertado, que está problemático, você está dando glória a Deus, porque você está vendo que lá na frente Deus já está mandando a chuva, em nome de Jesus. Amém? Comece a ouvir, a ver, a sentir a chuva de Deus sobre o seu deserto. No tempo certo, na hora certa, se você não fraquejar, se você não desanimar, Deus vai mandar a chuva. Em segundo lugar, discípulos de verdade atravessam o deserto de joelhos. Como vai o seu joelho? Pergunta para quem está do seu lado: como é que vai o seu joelho? Quanto tempo faz você não dobra o joelhinho? Tiago era conhecido na palavra do Senhor como joelho de camelo. Você já viu o joelho de camelo ou não? Batatão assim, ó, porque ele passa uma boa parte do tempo ajoelhado. E nós, queridos, se somos discípulos de verdade do Senhor, precisamos aprender a atravessar os nossos desertos de joelhos. A Bíblia diz que Elias dobrou os seus joelhos, colocou o rosto no chão e a cabeça entre os joelhos. Essa é a atitude de homem e de mulher de Deus. Muitas vezes no meio da tribulação, no meio do deserto, no meio da escassez, no meio da fome, no meio dos problemas, a gente reclama, a gente murmura, a gente amaldiçoa, a gente faz tudo, menos dobrar o joelho. Então fala para quem está do seu lado: a primeira opção é dobrar o joelho. O resto, querido, tudo se acerta. Dobrar o joelho é a primeira atitude daqueles que realmente servem a Deus. Zacarias capítulo 10, versículo 1, o Senhor diz assim: peça, fala comigo, peça. Tem que pedir, queridos, peça, pois Ele quem manda a chuva e as nuvens no tempo certo. Não adianta falar com o gerente do banco, não adianta falar com o vizinho, não adianta reclamar para o pai, para a mãe, para o tio, para a sogra, não adianta. Fala com quem manda a chuva. Procura o manda-chuva. Quem é o manda-chuva? O Senhor. Procura o manda-chuva. É Ele quem manda as nuvens, é Ele quem manda a chuva no tempo certo. Confie no Senhor, tenha fé, busque ao Senhor. Mas você tem que pedir, querido.
no momento difícil, no momento da tribulação, dobra o joelho, peça a Deus, e Deus ouve e responde em nome de Jesus. Em terceiro lugar, terceira lição que eu aprendo com esse texto, nós precisamos estar sempre prontos e sensíveis ao agir de Deus. Fala assim comigo, pronto e sensível. Querido, às vezes a gente ouve Deus falando, Deus fala através do pastor, da pastora, Deus usa o vizinho, Deus usa o líder da célula, Deus usa o discipulador, e Deus está falando, e a gente está fazendo ouvido de mercador, como dizia minha avó. Você já ouviu essa expressão, ouvido de mercador? Entra por um ouvido, sai pelo outro, e a gente não está sensível e nem pronto para ouvir a voz de Deus, e para obedecer, e para ver o agir de Deus. Deus está movendo todas as coisas. A Bíblia diz que Deus é o Senhor da história. Não tem nada que acontece na sua vida que esteja fora dos planos de Deus. Não tem nada que acontece na sua família, no seu trabalho, na escola, que não esteja debaixo da soberania de Deus. Deus é soberano, é Senhor da história, Ele sabe todas as coisas, Ele pode todas as coisas, então nós precisamos estar atentos, ligados, conectados. Deus está fazendo alguma coisa, e às vezes eu estou querendo fugir de algo que Deus está querendo que eu me junte, às vezes eu estou querendo me juntar àquilo que Deus quer que eu me aparte, e assim por diante. Olha o que aconteceu, o ajudante de Elias, ele foi 7 vezes ver o que estava acontecendo. Esse texto não fala de perseverança, esse texto fala de pessoas que não estão conectadas com Deus. Elias, antes de subir no monte, ele já tinha ouvido o barulho da chuva. Só que o servo dele, o discípulo dele, não estava conectado com Deus. Elias pega o seu servo, sobe o monte, Carmelo, 700 metros de altura, irmão. Fala para quem está do seu lado, 700 metros de altura. Uma subidinha boa, é ou não é? Consegue encarar? 700 metros. Elias fala com o rei, pega o discípulo, sobe a montanha, 700 metros, chega lá, dobra o joelho e fala para o servo, ó, vai lá para o lado do mar, olha lá para o lado do mar, mar Mediterrâneo, e veja se a chuva vem vindo, porque o vento sopra do oeste, né? A chuva vem de lá. Vai lá e olha. O menino saiu da onde eles estavam, então vamos imaginar que a montanha tenha lá 100 metros da onde Elias estava até onde dava para ver o mar. Então o menino sai de onde estava, anda 100 metros, olha, não vê nada, volta mais 100 metros. Não vi nada. Fala para quem está do seu lado, não vi nada. Querido, abre os olhos espirituais, porque senão, olha o que vai acontecer. O menino foi lá, não viu nada. O que aconteceu? Volta lá e vê então. O menino foi de novo, mais 100 metros, não viu nada, voltou. De novo, mais 100, voltou. Mais 100, voltou. Aquilo que ele poderia ter feito em 200 metros e alguns minutos, ele teve que fazer em 1.400 metros e muito mais tempo. Fala para quem está do seu lado assim, se você não estiver conectado com Deus, sensível e pronto ao agir de Deus, as coisas vão demorar mais. É o que acontece, queridos. Quando a gente não está conectado com Deus, aquilo que era para acontecer rapidinho, vai demorar mais. Nós falamos hoje de manhã um pouquinho sobre a saída do povo de Israel do Egito. Uma jornada que era para demorar alguns dias, demorou 40 anos. Que absurdo! Eu não quero receber as bênçãos que Deus tem preparado para mim hoje, daqui 10 anos, queridos. Eu quero hoje. Você quer também, em nome de Jesus? Então esteja atento ao agir de Deus, esteja ligado, seja sensível. E aí sim as coisas vão acontecer. Em quarto e último lugar, não menospreze as pequenas coisas. Deus é um Deus de coisas grandes, mas geralmente Ele usa as coisas pequenas para confundir as grandes. Usa o simples para confundir os sábios e doutos. Aquele menino vai e fala, eu vi uma nuvenzinha. Eu acho que ele ficou tão desesperado de ir lá 7 vezes, que ele falou assim, eu preciso ver alguma coisa, pelo amor de Deus. Ele olhou assim, eu vi um negocinho lá longe. Eu não sei se vai chover, mas que eu vi alguma coisinha, eu vi. Talvez ele chegou perto de Elias, meio com cara de, não sei não, viu? Fala para quem está do seu lado, não menospreze as pequenas coisas. Deus é expert em fazer de coisas pequenas coisas grandes. Deus é expert em pegar
cada um de nós, com as nossas fraquezas, com as nossas debilidades, com os nossos problemas, com tudo isso que a gente tem, do jeitinho que a gente é, e transformarmos-nos em grandes líderes. Queridos, não tem, nem na Bíblia, nem na história da igreja, pessoas que se dispuseram diante do Senhor e Ele não os capacitou. Por menores que fossem, Deus levanta, porque Ele é expert em fazer isso. Não menospreze as pequenas coisas, não menospreze os pequenos começos. Minha célula tem 3 pessoas, querido. É a mão do tamanho de um homem na sua vida. Vai crescer em nome de Jesus. Eu estou começando lá na empresa, eu vou começar fazendo um cafezinho e varrendo o chão. Não menospreze, Deus vai te promover lá dentro em nome de Jesus. Estou começando no ministério, o pastor mandou eu ficar segurando o microfone. Não tem problema, segura o microfone, lava o banheiro, faz o que for preciso, porque Deus vai te levantar. Pequenos começos podem se tornar grandes coisas, só você ficar conectado em nome de Jesus. O ajudante viu uma pequena nuvem, só que a Bíblia diz que em pouco tempo, por causa da fé do homem de Deus, por causa da presença de Deus na vida do homem de Deus, em pouco tempo caiu uma grande chuva. Eu quero dizer para você nessa noite, querido, a chuva de Deus, lá em Mateus capítulo 5, versículo 45, ele diz que cai sobre todos. Tem chuva para todo mundo. Você recebe a sua chuva em nome de Jesus? A hora que a sequidão vir, a hora que a necessidade vier, ou mesmo sem necessidade, para que abunde, para que superabunde, para que fique alegre, para que fique contente, para que não destrua o sofá de ninguém, para que não destrua o sofá de ninguém, mas a chuva abundante de Deus, a chuva de bênçãos. Atos capítulo 14, versículo 17, diz o seguinte, que Deus mostra o seu amor para cada um de nós, mandando a sua chuva. É Ele quem manda a chuva. Se coloca em pé. É Ele quem manda a chuva. Feche os seus olhos. Coloque a sua mão sobre o seu coração. Eu quero ler um texto profético para você nessa noite. E eu quero que você receba em nome de Jesus. Quero que você esteja conectado com o Senhor. Fique firme na presença do Senhor, que Ele vai mandar a chuva certa, no tempo certo, sobre a sua vida. Feche seus olhos, receba essa palavra do Senhor sobre a sua vida. Quando o meu povo, pobre e necessitado, procurar água e não encontrar, quando a boca deles estiver seca de sede, eu, o Senhor, os atenderei. Eu, o Deus de Israel, não os abandonarei. Farei com que brotem fontes nos vales e com que rios corram pelas montanhas, onde não há plantas. Farei com que os desertos virem lagos e com que terras secas hajam muitos poços. Plantarei árvores no deserto, cedros, acácias, murtas e oliveiras. Nas terras secas farei crescer pinheiros, junto com os zimbros e com os ciprestes. Todos verão o que aconteceu e ficarão sabendo que fui eu, o Senhor, quem fez isso. Todos passarão bem e entenderão que tudo isso foi feito pelo Santo Deus de Israel. Quem toma posse, diga amém. Pai Todo-Poderoso, nós te agradecemos, Senhor, porque Tu és bom, porque a Tua misericórdia, a Tua graça, o Teu amor duram para sempre, ó Pai. Deus, eu não sei qual é a situação deste homem, desta mulher, se ele já passou por desertos terríveis, se ele está passando por deserto, ou se talvez, ó Pai, existam desertos programados para o futuro do Teu filho e da Tua filha. Mas nós sabemos, ó Deus, que no meio do deserto, no meio da tribulação, no meio das tempestades de areia, no meio das situações, ó Deus, aonde as coisas parecem ir de mal a pior, é nesse momento que o Senhor nos diz: eu mandarei a chuva, eu trarei vida, eu trarei chuvas de bênçãos, eu abrirei as portas, eu abençoarei, eu farei coisas extraordinárias, porque Tu és Deus, Pai. Nós sabemos, ó Deus, que o nosso compromisso é permanecermos fiéis, o nosso compromisso é ficarmos firmes,
O nosso compromisso, ó Deus, é santificarmos a nossa vida. O nosso compromisso é orarmos, clamarmos, buscarmos, trabalharmos, e nós vamos fazer isso, ó Deus, porque quando os desertos vierem, nós sabemos que estaremos seguros no Senhor. Sabemos, ó Deus, que quando os nossos pés vacilarem, quando a nossa força acabar, o Senhor vai nos carregar no colo, porque o Senhor é um Deus que ama, o Senhor é um Deus que abençoa, o Senhor é um Deus que tem prazer em abençoar o seu povo. O Senhor quer ver vida, o Senhor quer ver abundância, o Senhor quer ver frutos em nossas vidas, e para que isso aconteça, é necessário a chuva do Senhor. Deus, derrama chuva sobre esta igreja, Pai. Derrama chuva sobre esta igreja, Senhor. Chuva de santidade, chuva de bênçãos, chuva de prosperidade, chuva de compromisso, chuva de multiplicação, chuva, ó Deus, de comunhão, chuva, ó Deus, de alegria, chuva, ó Deus, de contentamento, porque na Tua presença, ó Deus, até a tristeza salta de alegria, porque na Tua presença, Senhor, há abundância, porque na Tua presença, Senhor, coisas extraordinárias acontecem. Nós Te louvamos, porque Tu és bom. Muito obrigado, Senhor, por esse privilégio. Muito obrigado, Senhor, por nos amar primeiro. Muito obrigado, Senhor, por mandar chuvas extraordinárias, torrenciais, grandes chuvas sobre as nossas vidas, em nome de Jesus e para a glória do Senhor. Amém e graças a Deus. Deus abençoe, queridos.